Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Você acredita na vida após a morte? Diz o texto de João, capítulo 11, versículo 11: não, a morte é como um sonho. No entanto, muitos cristãos acreditam que quando uma pessoa morre, ela não morre de fato, mas ela continua a viver, seja no céu, seja no inferno, no purgatório. Esse tipo de afirmação apresenta os seres humanos como imortais, o que contradiz a própria palavra de Deus, pois a palavra diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16: Deus é o único que possui a eternidade, pois o homem a tinha porque era o ideal de Deus, mas perdeu esse atributo por desobedecer. Nós sabemos o porquê no livro de Gênesis. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não têm eles recompensa alguma, porque a sua mente foi esquecida. Jamais tornarão a ter parte em tudo o que se fez debaixo do sol. A morte não é eterna, ela também será destruída. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, 56 diz: a morte será destruída e chegará o fim com a vitória. Essa é a historinha. Segundo os antigos sábios, a vida é eterna. No entanto, nossa vida atual parece uma existência diminuída porque estamos presos à matéria. Quando nossa alma deixa o corpo físico durante o chamado morte, somos liberados do corpo físico e recuperamos uma vida mais plena, uma vida mais espiritual. A sensação, de acordo com aqueles que tiveram uma experiência de quase morte, como voltar para casa. Talvez tenham que retornar ao mundo material se ainda não tiverem evoluído o suficiente, e desta forma, reencarnação em um corpo físico novamente. Esse ciclo pode durar um longo período, relativamente longo ou curto. Da mesma forma, em um curso universitário, alguns concluem dentro de um tempo específico e outros dentro de um outro tempo. Do ponto de vista do ser vivo, a morte é eterna. Do ponto de vista da pessoa morta, supostamente, a morte é eterna. Não é infinita, nem finita. Porque se você não existe, o tempo não existe. A melhor maneira de entender isso é com a pergunta: quanto tempo você achou que durou o período de espera antes de nascer? Você sabe? Foram quase 14 bilhões de anos da criação do universo até o seu nascimento. Parece muito tempo, pouco tempo, te deixa entediado. A afirmação "a morte é o fim" é uma das perspectivas mais comuns e antigas sobre a morte, tendo sido explorada por filósofos, figuras religiosas e poetas ao longo da história. No entanto, é uma afirmação que gerou e continua a gerar intenso debate e reflexão. Por que esta afirmação é tão poderosa? Certeza aparente. A morte é um evento universal e inevitável, e ao afirmar que é o fim, é apresentado uma verdade absoluta. O conforto. Para muitos, aceitar a morte como um fim do ciclo da vida pode trazer uma sensação de paz e resignação. Porém, vem o medo. Ao mesmo tempo que a ideia da morte como um fim pode gerar medo e ansiedade, uma vez que implica a extinção da consciência e da identidade. Na perspectiva religiosa, muitas religiões pressupõem a existência de uma vida após a morte, seja na forma de reencarnação, paraíso ou julgamento final. Na perspectiva filosófica, os filósofos como Platão e Descartes propuseram a existência de uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Nas perspectivas científicas, a ciência explorou a consciência, a morte cerebral e a possibilidade da vida em outros planetas, o que levou a novas questões sobre a natureza da existência. Além da dicotomia, a morte é um tema complexo
e multifacetado que transcende a simples afirmação de que é o fim. É um evento que inspirou obras de arte, música, literatura, filosofia e continua sendo objeto de estudo e reflexão. Bom, não há motivos claros para acreditar no contrário, de que a morte é o fim. Todo mundo tem histórias de fantasma, mas ninguém tem provas irrefutáveis. Isso diz muito sobre a força e a perspectiva do desejo de transcender ou de não simplesmente desaparecer. É um desejo natural e perfeitamente compreensível resistir à ideia de que as coisas simplesmente acabam. Queremos acreditar que algo sobrevive e é eterno, que nossos entes queridos ainda estão por aí em algum lugar e que nós nos encontraremos. Todos nós já experimentamos uma perda e podemos entender isso perfeitamente. Algo que é ou poderia ter sido tanto e ajudou tantas pessoas, ou qualquer outra coisa que você queira atribuir a isso parece irreal ou irracional, que de repente termine. Se é assim que me sinto em relação ao meu cachorro, imagine com relação ao ente querido. Mas a realidade, a natureza, o universo, nossos desejos e aspirações nos são indiferentes. Talvez seja por isso que o desejo de transcendência seja acompanhado pela ideia de um ser divino para quem não seria tão indiferente. E até onde sabemos, uma personalidade, uma consciência não pode existir sem um cérebro. Portanto, temos muita vontade de acreditar que não é o fim, a morte, mas não temos base para considerá-lo garantido ou provável neste momento. É aqui que alguém geralmente aparece e diz que a ciência não sabe tudo, algo que a ciência sabe e admite prontamente. E embora haja muitos motivos para acreditar que a discussão termina aí, certamente não há como provar o contrário. Mas isso é uma questão completamente diferente, que diz respeito ao nosso desejo de acreditar em algo. Não há nada de errado em acreditar em algo, a menos que usemos esse desejo para nos deixarmos enganar por uma religião manipuladora ou por um médium que quer só ganhar o nosso dinheiro e manipular. Pode acreditar que existe vida após a morte, mas acreditar não significa que ela exista, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.